Olá, tudo bem? Que a paz de Cristo continue abundante em sua vida. Que em momentos de pandemia você possa crer que você tem um conforto em Deus, que o Todo-Poderoso está no controle de tudo e Ele tem cuidado de você. Não desanime, permaneça firme, porque o nosso Jesus Cristo prometeu que voltará e que em breve estaremos com Ele. A morte não tem o ponto final. A morte é apenas uma transição para nós. Em breve estaremos com o nosso Senhor. Que isso possa confortar o seu coração, acalmar você e saiba que tudo está no controle do nosso Pai que está nos céus. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus tem me confrontado e falado ao meu coração. É um texto bastante conhecido, Evangelho de Jesus Cristo, segundo testemunhou João, capítulo 15. João, discípulo amado, registra os últimos momentos de Jesus Cristo e os seus últimos ensinamentos. E em João capítulo 15 ele vai falar sobre a alegoria da videira. Jesus se compara a uma videira e diz que nós somos os ramos. O que essa palavra tem a nos ensinar? Vamos lá? João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Que Deus continue nos dando o privilégio de meditar nessa palavra abençoada. Esse texto vai abordar os últimos ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus está prestes a ser traído e morto de maneira brutal. Mas o interessante é que ele foi traído por Judas, como é do seu conhecimento, e Judas Iscariotes andou com Jesus, era dos seus discípulos mais chegados. Talvez no momento anterior, se olhassem para Judas, falariam: olha, esse é um dos 12, dos mais próximos a Jesus. Ele ouviu os ensinamentos, ele conviveu com o Mestre, ele ouviu os segredos do reino de Deus, ele viu os milagres, feitos extraordinários, coisas incríveis, ele viveu com seu Mestre. Mas, mesmo assim, ele não permaneceu no amor de Jesus Cristo. Ele não permaneceu em Jesus Cristo e traiu Jesus Cristo no final. Esse texto tem muito a nos ensinar e essa postura de Judas tem muito a falar a nós. Porque não é simplesmente fazer parte de uma congregação de crentes que nos torna salvo. Não é carregar uma Bíblia, não é citar versículos, nem cantar hinos, nem se emocionar com alguns cânticos ou palavras. Porque Judas andou com Jesus, viveu coisas extraordinárias e nos últimos momentos demonstrou que não fazia parte da videira, que não fazia parte do corpo de Cristo, que não era um de seus discípulos e sim um traidor. Nesse texto, Jesus vai dizer, primeiramente, ele vai ser enfático em afirmar isso, que ele é a videira verdadeira. Por que ele não disse tão somente, eu sou a videira? Porque ele disse, eu sou a videira verdadeira. Porque no Antigo Testamento, o povo de Israel era chamado de videira, a videira do Criador, a videira do Senhor. Mas essa videira falhou profundamente em produzir frutos ao seu Senhor.
cometeu pecados abomináveis, cometeu idolatrias, matou-se profetas, e isso fez tantos profetas dizerem a eles que eles não estavam produzindo frutos dignos. Até o próprio João Batista, o último dos profetas, vai afirmar: olha, o machado já está posto às árvores, e toda árvore que não produzir frutos será cortada e lançada ao fogo. E ele falava aos fariseus, escribas e a todo o povo judeu: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mas Jesus não falhou em dar frutos ao seu Pai, em dar frutos ao agricultor. Ele deu frutos saborosos, frutos maravilhosos. Ele não falhou no seu processo de frutificação, porque o Pai estava nele e ele no Pai. Por isso, Jesus é a videira verdadeira. O que isso tem a nos ensinar? Isso tem a nos ensinar que tudo que está fora dessa base, tudo que está fora desse tronco, tudo que está fora desse fundamento, desse paradigma, é somente falsidade. Toda doutrina que tenta se formar longe do que Jesus Cristo ensinou é falso. E o próprio apóstolo Paulo, em Gálatas, diz para considerar anátema, ou seja, maldição. E como tem se levantado ensinos que não condizem com o ensino de Jesus. Muitas igrejas têm ensinado doutrinas que são fogo estranho. Doutrinas que não têm nada a ver com o que Cristo ensinou, levantando comportamentos e práticas que Cristo jamais falou, que Cristo jamais ensinou. Isso só pode ser falsidade, porque a verdadeira doutrina, o verdadeiro fundamento só pode vir da videira verdadeira. E essa videira é Jesus Cristo. E ele vai dizer que ele é essa videira e nós somos os ramos. E ele contrasta dois tipos de ramos. Há o ramo frutífero e o ramo infrutífero. O ramo frutífero, ele é limpo, ele é podado para que ele produza mais frutos ainda. E o texto vai dizer claramente que essa limpeza, essa poda é feita pela palavra. E isso é realmente verdadeiro. Quando nos debruçamos sobre a palavra de Deus e refletimos acerca de coisas eternas, dos ensinamentos de Jesus Cristo, nós nos damos conta do quanto nós precisamos mudar. Quando eu leio o texto bíblico e percebo o quanto eu sou falho, quantas coisas são apontadas em mim pelo Espírito Santo para que aquilo seja retirado, para que aquilo seja arrancado, para que possamos produzir frutos. E a gente sente uma certa inquietação, um certo incômodo, mas é algo necessário para o nosso crescimento, para o crescimento da planta, para que possamos produzir fruto, para que os nossos cachos sejam fartos e suculentos. Mas o interessante é que muitas vezes as pessoas não querem sofrer essa poda, porque a poda incomoda, a poda muitas vezes machuca, a poda muitas vezes a gente se apega a folhas que já não estão mais necessárias e úteis para a frutificação. E chega um momento que Deus tem que podar, que o agricultor tem que arrancar. Será que você sabe o que precisa ser arrancado em sua vida? Será que você está disposto a ser podado pelo Senhor, a ser limpo pela palavra do Senhor? Talvez você não saiba o que precisa ser limpo. Quer saber? Leia a palavra, porque é a palavra que nos purifica, a palavra que nos transforma, a palavra que aumenta a nossa fé, a palavra que nos alimenta. E a palavra é que nos poda. Que o Espírito Santo, através da palavra de Deus, possa te mostrar, te revelar, te iluminar daquilo que precisa ser podado, daquilo que precisa ser arrancado em sua vida, para que você produza mais fruto. Eu não estou dizendo que você é infrutífero. Eu estou dizendo que muitas vezes nós nos acomodamos com um fruto velho. Eu produzi antigamente, eu fazia tantas coisas, eu era uma pessoa diferente. Talvez você tenha sido mais paciente, mais amoroso, mais fervoroso na obra do Senhor e nos últimos dias você tem se esfriado.
Deixa Deus te podar, deixa Deus te limpar, para que você produza ainda mais. A frutificação ainda não acabou, ela só terminará quando o nosso Jesus Cristo voltar, quando o Pai, que é o agricultor, enviar de volta a videira verdadeira. Mas nesse instante é momento de frutificar. Por isso, passe pela poda, ainda que te machuque, ainda que tire folhas que você acha que é importante, mas que para Deus, que entende que é o agricultor especializado na videira, sabe que aquilo está te fazendo mal, está fazendo mal ao teu ramo. Deixe Deus te podar, pois Ele sabe, Ele é expert em limpar o seu ramo. Mas há também os ramos infrutíferos. Que ramos são esses? Os que não produzem frutos. Há um debate sobre isso e dizem que é possível perder a salvação de um ramo estar na videira e esse ramo não frutificar e ele perde a salvação. Mas não é isso que o texto está dizendo. Se você entender o contexto, que também aborda esse tempo da traição, se você perceber o contexto dessas últimas palavras de Jesus, ele está direcionando o ensino para eles. Há ramos que aparentemente estão ligados na videira, mas não são esses. E esses ramos infrutíferos se referem aos cristãos nominais. Aqueles que somente dizem que professam a fé, aqueles que são religiosos, que acompanham a igreja, mas não são igreja de fato. São pessoas que até gostam da mensagem do Evangelho, até acham que é um ambiente confortável, mas afinal de contas não entregaram a sua vida de fato a Jesus Cristo. Esses são os cristãos nominais, são os crentes que nunca fizeram parte da videira, mas estavam próximos. E assim há pessoas também que já foram à igreja ou vão à igreja, mas não deixam a palavra de Deus podar os seus ramos. São pessoas que cantam as canções, gostam das músicas, gostam do ambiente, mas até agora não sofreram a transformação genuína que o Espírito Santo tem a fazer, que somente o Espírito Santo pode fazer. E talvez você que está ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, está refletindo sobre a sua vida, pare para pensar um pouco. Será que você não se encontra nessa mesma situação? Ou você é um galho frutífero, está apenas precisando de uma poda, ou você estava andando com Jesus, fazendo parte da igreja, mas nunca foi um discípulo de fato, assim como Judas. O que você tem escolhido? Quais têm sido os seus posicionamentos? Eu, como pastor, percebo que muitas vezes há cristãos novos que já são transformados pela palavra, que já passam a ter uma atitude diferente, passam a ser mais amorosos, mais dedicados, mais tolerantes, compreensivos, benignos, com coração quebrantado. Mas muitas vezes há cristãos antigos que ainda têm comportamentos retrógrados, comportamentos do velho homem, comportamentos que não condizem com o amor de Jesus Cristo. E isso nos faz pensar realmente na parábola do joio e do trigo, que eles crescem juntos, eles se parecem. Mas quando Jesus voltar, quando o semeador voltar, ele vai enviar os anjos para separar o joio do trigo, pois só ele tem essa capacidade. Nós falhamos em relação a isso. Às vezes você aponta uma pessoa e diz, olha, aquele ali é um homem de Deus, mas a gente não sabe as intenções do coração. Ou às vezes a gente aponta, essa pessoa não tem nada de crente, ou falha nesse tempo, ou saiu da igreja e foi do mundo, mas a gente não sabe o que se passa no coração para julgar dessa forma. Isso somente Deus é capaz de fazer. Mas esse texto é um despertamento para as nossas vidas. Se queremos ser ramos frutíferos ou queremos ser ramos infrutíferos. Se queremos estar ligados em Jesus Cristo, permanecendo no seu amor, ou queremos estar distantes do amor de Cristo. E o texto é bem enfático ao usar uma palavra que é chave, um ponto nevrálgico para entendermos o sentido desse texto, que é a palavra permanecer. Permanecer é a pedra de toque para entendermos como podemos frutificar no Senhor. O versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
qualquer pretensa autonomia e independência de Deus é infrutífero. Todo aquele que se garante nos seus próprios atos ou na sua própria capacidade acaba se tornando ramo infrutífero, porque Jesus argumenta com cores fortes: eu sou a videira e aquele que não permanece em mim não dá fruto, porque sem Jesus nada podeis fazer. Assim como um ramo é cortado da videira e não pode produzir mais nada, assim é aquele que decide viver a sua autonomia, que decide viver a sua soberba, a sua independência, achando que pelos seus próprios atos, pelas suas próprias capacidades, é capaz de produzir. Mas somente produz frutos aceitáveis aquele que permanece no amor de Jesus Cristo. Você tem permanecido no amor de Jesus Cristo? Você tem a sua fé inabalável no seu Senhor? Você tem confirmado que você pertence ao Senhor diariamente? O Senhor nos convoca, nesse tempo de pandemia, a permanecer nele. Eu sei que é difícil, o momento é difícil, o desânimo vem com força nos atingir, nos fazendo desanimar, mas a palavra-chave para o teu coração é permaneça, insista, fique ligado à videira, pois somente essa seiva poderosa é capaz de te alimentar, de te sustentar e fazer você produzir frutos. Mas que frutos são esses? Será que essa produção de frutos tem a ver com almas que você conquista para Jesus? Ou de pessoas que são ligadas ao seu ministério? Não. Aqui está falando justamente sobre o fruto do Espírito. É possível fazer uma correlação com Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. E o fruto do Espírito é amor, bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio, né? E contra essas coisas não há lei. Ou seja, o fruto do Espírito é algo que nasce no interior daquele que permanece no amor de Cristo. Fruto é algo que vem de dentro para fora, enquanto dons é algo que vem de fora para dentro. Por isso que há pessoas que têm dons e profetizam e até falam em línguas e cantam muito bem, mas dentro não há o fruto que o Espírito pode dar. O fruto que nasce no coração daquele que teme ao Senhor. Dons são algo externo, é algo que vem de fora para dentro, mas o fruto é algo que nasce no interior. Então quem é de Cristo, quem está na videira, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa do bem, é uma pessoa que não deseja mal aos outros, não é uma pessoa que tem um discurso de ódio, um discurso condenatório, um discurso vexatório, um discurso acusativo, mas é uma pessoa amorosa, é uma pessoa misericordiosa, é uma pessoa que nela brota o perdão de Deus, o amor de Deus, é uma pessoa benigna, é uma pessoa que quer ajudar os outros, mas aqueles que somente têm dons, não quer dizer que são salvas por causa desses dons. E isso nos faz meditar de tantas coisas, né? Pessoas que a gente via, por exemplo, pregando o Evangelho, quem não já se chocou com isso? De você perceber pessoas anunciando o Evangelho e aquela multidão de pessoas se convertendo e depois a gente atestar que faziam coisas abomináveis em segredo, que faziam coisas inescrupulosas em segredo. Mas o Senhor quer nos mostrar que aquele que tem um coração purificado pela palavra, isso nasce frutos verdadeiros. É mudança de caráter que se está falando aqui. E o Senhor vai continuar falando de guardar os mandamentos e permanecer no seu amor. Isso é o verdadeiro fruto. Quando você começa a observar os mandamentos de Jesus, aquilo que ele ensina, você vai percebendo que realmente o amor de Cristo está em você. E é essa mudança que nós precisamos. É esse fruto que precisamos produzir. Mas muitas vezes, devido às circunstâncias, nós temos produzido um fruto amargo, que não é o fruto que Jesus quer. Geralmente, o meio tenta nos corromper. Muitas vezes o meio social tenta impor algo a nós, né, que Durkheim vai chamar isso de coerção social, que acaba nos afetando, que acaba nos transformando. E muitos acabam se tornando amargos. Muitos acabam tomando atitudes ácidas.
nocivas em relação ao outro. Esse tempo de quarentena eu estou acompanhando em alguns canais da Sky, vendo algumas coisas, e um dia eu vi sobre a produção de vinho, a produção de uvas. E eu vi que a enóloga, né, que se fala, e outra é o sommelier, falando que nos solos mais duros, às vezes solos pobres, é que produzem as uvas mais doces. Isso é interessante. O número de frutos diminui, mas a doçura da uva, a doçura da fruta é mais aguçada em relação a isso. Eu achei interessante isso porque é da mesma forma conosco. O solo pode estar rochoso, arenoso, pode ser um solo não muito irrigado, um solo difícil, mas que isso não te impeça de produzir frutos doces ao Senhor. Que isso não te impeça de produzir doçura, de ser uma pessoa amável, uma pessoa benquista, que tem um bom relacionamento com as pessoas. Que no meio dessa pandemia, desse isolamento social, desse terror muitas vezes esboçado na mídia, que você não possa perder a sua doçura. Que as tuas atitudes venham ser atitudes comparadas às atitudes de Jesus Cristo, que amou acima de tudo, que mesmo em meio a um sofrimento agudo, perdoou aqueles que estavam afligindo. Que você possa meditar nesse texto e possa fazer uma introspecção. Que fruto você tem produzido? Ou há quanto tempo você não frutifica? Como está o seu caráter? Como estão as suas práticas? Como você tem se relacionado com os outros? Como você tem tratado as pessoas? Será que você tem perdido a doçura? Mas que esse solo rochoso desse mundo, esse solo arenoso, que no lugar que você está plantado, que muitas vezes as pessoas olham, olha, é infértil. Esse solo é duro, não tem como sair nada daí, mas que da sua vida possa sair frutos doces, frutos dignos de arrependimento, frutos dignos do agricultor, e que ele continue podando os seus ramos, que ele continue tratando de você, para que a vindima, que a produção continue adocicada e farta na sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente.